A gente agora começa o painel futuro, né, da Previdência. E a gente, na verdade, convidou além do Abud, o Felipe, né, o presidente da Wilson, e o Lacerda, que já é grande, além de participante da Prev Siemens, grande presença aí no grupo. Tá? A gente criou a ideia de fazer uma coisa mais informal, para que eles sentem, né, vão startar, vão começar os assuntos e vai deixar em aberto para vocês também perguntarem, né, terem um brainstorming e também ajudarem nas discussões. Tá? Vamos sentar, vamos... Muito bem, bom dia a todos, uma grande satisfação estar aqui, ter a oportunidade de manifestar. Eu acho que a gente teve a oportunidade até agora também de ver excelentes apresentações, né? Colocaram muito bem quais são os grandes temas, e agora, como foi sinalizado, né, no painel, a gente abrir aqui um debate, né, uma conversa sobre questões futuras. Né? E eu gostaria de, talvez, dividir em duas perspectivas. Uma mais macro, né, pincelando um pouco do que já foi visto aqui, talvez agregando alguns fatores, e o outro mais do ponto de vista do cotista. Né? O que é a expectativa, talvez, interpretando a expectativa do cotista, o que ele espera, né, do seu fundo de previdência. O papel da previdência, se a gente for ver do ponto de vista macroeconômico, ele tem duas funções principais. Né? O primeiro é de garantir às pessoas uma qualidade de vida, né, do ponto de vista financeiro, que lhe preserve minimamente aquele padrão que ele conquistou ao longo da vida. Como a Previdência Oficial, isso no mundo todo, ela não consegue, até atualmente, cumprir esse papel, né, e particularmente no Brasil, porque, além das questões atuais envolvidas, que tem a ver com o aumento da expectativa de vida, né, um aspecto muito positivo, e a queda da natalidade, então afeta nas duas pontas, não só a sua vida útil pós-aposentadoria aumenta, como também a contribuição dos ingressantes diminui, porque se a população crescia 3% ao ano na década de 70 do século passado, hoje a população brasileira cresce 0,6% ao ano. Então, o novo papel da mulher na sociedade, né, no mercado de trabalho, o encarecimento da educação, né, do custo de vida das pessoas, fez com que, com o processo de urbanização, as famílias passassem a ter menos filhos. Né? Então, isso afeta diretamente a Previdência. E, particularmente no caso brasileiro, nós temos sérios problemas de gestão, né, má gestão dos recursos, e também a poluição do debate, né, sobre Previdência, porque o próprio governo enfia na conta da Previdência vários itens que não têm nada a ver com o sistema contributivo da Previdência. Né? Então, se é política social, e isso foi definido na Constituição de 88, aprovado no Congresso, há que se criar recursos orçamentários para isso, e não colocar na conta da Previdência, que é um sistema contributivo. Certo? Bom, mas isso é uma outra discussão. Então, ele tem esse papel de dar uma renda futura importante para todas as pessoas, mas tem um outro papel macroeconômico, de formação da poupança. Né? Então, se você criar recursos de poupança significativos, como é na maior parte do mundo, isso vai servir de funding para o financiamento de grandes projetos de infraestrutura, né? Para o financiamento das atividades, porque são recursos de longo prazo, né? Onde você pode, inclusive, trabalhar desde que as condições sejam favoráveis para financiar as estruturas. Então, do ponto de vista macroeconômico, o primeiro aspecto que a gente deve lembrar é o seguinte: não há carência de recursos no Brasil. Né? Se a gente pegar o mercado de fundos, não só os de previdência, os fundos mútuos de investimento, os grandes fundos com participação, etc., vamos chegar ali a um mercado de 2,5 trilhões de reais, mais ou menos. Né? O Brasil tem uma anomalia, que já foi muito bem aqui apontada, que é uma anomalia do ponto de vista macroeconômico, mas tende a favorecer os cotistas dos fundos, que é a prática de uma taxa de juros real muito elevada, por vários dos fatores que foram aqui muito bem já elencados. Se a gente pegar historicamente, a taxa de juros real, ou seja, aquela que supera a inflação, ela já foi de 2 dígitos no Brasil há bem pouco tempo, há 10, 12 anos atrás,
se você pegasse a Selic menos a inflação passada, você chegava a 10, 11% ao ano. Depois ela veio caindo, chegou a 5, 6% ao ano, meados da década de 2000. Numa situação internacional bem diferente, pré-crise, etc. E houve uma tentativa em 2012, na mão grande do governo, tentar baixar a força da taxa de juros, que teve duração curta, mas foi o ano em que a gente teve a menor taxa de juros real, como vocês muito bem já mostraram aqui nos gráficos. De qualquer forma, há um certo consenso que essa conta não fecha para o Brasil. Ou seja, olhando o longo prazo, não é possível replicar as taxas de juros reais históricas que nós tivemos nas últimas décadas. É impossível, porque, na verdade, o lado financeiro não cria riqueza. A riqueza é criada no processo produtivo. Ou seja, significa que, no longo prazo, as taxas de juros reais têm que ser compatíveis com a rentabilidade média esperada na produção e nos projetos de infraestrutura, ou seja, nos investimentos reais. Certo? Então, trajetória futura, já que estamos falando no futuro da previdência, é mais dia, menos dia, olhando lá as próximas décadas, é o Brasil se tornar um país normal. O que é essa grande anormalidade no Brasil que difere dos outros países? É a estrutura da dívida pública. O Brasil é o único país do mundo que remunera a taxa de juros reais com liquidez e garantia, quer dizer, baixo risco, aplicações em títulos públicos a qualquer prazo. Então, o overnight só deixou de existir no nome, porque na prática você tem as LFTs que são negociadas diariamente no mercado, né, onde você obtém um nível de rentabilidade muito grande. Então, isso do ponto de vista das pessoas individualmente, até dos gestores dos fundos, corretamente alocam a maior parte do seu portfólio em títulos públicos e em títulos públicos pós-fixados, porque há incerteza com relação ao futuro da inflação, etc., uma série de quesitos da política macroeconômica. Mas, de qualquer forma, por esse fator inicial que eu falei, que é da insustentabilidade nesse processo, em algum momento nós vamos ter taxas de juros normais. O que seria taxas de juros normais? Bom, aí a gente tem que dividir historicamente pré-2008, pós-2008. 2008, grande crise no mercado subprime norte-americano. A partir daí, os grandes bancos centrais reduziram a praticamente zero as suas taxas de juros. Então, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra. Nós estamos há 7, 8 anos com uma taxa de juros incrivelmente baixa nesses bancos. Eles, desde lá, praticamente não mudaram, com algumas exceções. Recentemente, o FED resolveu elevar sua taxa de juros, motivo de grande polêmica nos Estados Unidos, de 0 para 0,25, que era a faixa que ele ocupava, para 0,25 a 0,5. Semana passada, o Banco do Japão adotou taxas de juros negativas. Né? Por que o mundo está em polvorosa? Na verdade, você tem o problema da China, que desacelerou fortemente o seu crescimento. Estados Unidos estavam se recuperando. Todos os indicadores da produção industrial norte-americana dos últimos 12 meses mostram uma estagnação. Então, quer dizer, o mundo convive com as duas maiores economias, Estados Unidos e China, com um crescimento mais lento. Não é uma recessão, mas é um crescimento mais lento que afeta preços dos ativos, preços das commodities, né? Que inclusive nos afeta como país diretamente. Bom, então nós estamos vivendo uma anomalia em que as taxas de juros reais são negativas. Mas numa situação normal, a taxa de juros dos títulos públicos e privados tende a refletir uma rentabilidade parecida com o que há no mercado produtivo. Então nós vamos encontrar taxas de juros reais de 1 a 2% ao ano, que seria um padrão normal. Ou seja, olhando pelos números que vocês apresentaram, que embute uma taxa de juros real de 7%, quer dizer, o Brasil está muito acima da curva, né? Muito acima da média, e evidentemente essa taxa vai ter que cair. Não, isso não vai ocorrer no curto prazo, e curto prazo a gente pensando aqui, ao longo dessa década pelo menos. Por quê? Porque isso envolve uma série de mudanças estruturais, inclusive do perfil da dívida, mas isso tem que ser de uma forma negociada e tem que ser respaldado em mudança no quadro fiscal, no quadro da política monetária, como também já foi aqui sinalizado. Então, o que isso significa do ponto de vista dos fundos de pensão e particularmente da expectativa do cotista, né? Do ponto de vista do cotista, tudo isso que a gente fala, eu acho que pode explicar muita coisa, né? Mas não justifica o fundamental.
Por exemplo, o cotista, especialmente para aquele que hoje é beneficiário dos recursos, ele quer, primeiro, uma estabilidade na sua renda e, segundo, ele quer uma rentabilidade positiva, quer dizer, acima da inflação. A vida dos gestores, eu diria que no Brasil, durante um longo período, foi muito confortável, né? Porque você tinha essa taxa de juros real muito elevada, você destinava 90% a 95% dos seus recursos à renda fixa, e isso praticamente te garantia a meta atuarial. Bom, o que é que mudou mais recentemente, como vocês muito bem demonstraram, 2015, ano de volatilidade. Bom, tudo bem, volatilidade, mas relembrando aquela bela frase, né, que na maré baixa é que se enxerga quem está nadando nu, né? Então, quem pode demonstrar a diferença na gestão é exatamente quando o mercado é adverso, não é mesmo? Então, acho que o grande desafio, pensando no futuro da Previdência, é a gente se adaptar a um cenário que não vai ser tão fácil ganhar, porque as taxas de juros reais, olhando mais para frente, tende à normalização, que seria uma taxa de juros mais baixa, o que vai exigir criatividade para fazer frente a essa nova realidade, né, em que nós teremos que diversificar muito mais e sem correr todos os riscos, né? Evidentemente, isso não é uma coisa abrupta, isso é gradual, mas é a realidade que se impõe, né? Então, do ponto de vista individual, o que cada um de nós faz é sempre fazer o benchmark, o famoso benchmark. Bom, quanto é que rende a minha cota relativamente a outros fundos semelhantes, né, e as minhas outras aplicações que eu faço, né? Então, a grande ansiedade que se tem é compatibilizar tanto essa visão de longo prazo de sustentabilidade, mas também aquilo que me garanta uma perenidade, uma estabilidade na renda atual. Eu acho que esses são os dois pontos fundamentais. Eu queria apresentar dois comentários em relação à parte de políticas públicas que a gente está observando. Eu sou atuário de formação e acompanho com alguma curiosidade alguns movimentos em relação a essas mudanças estruturais que o Brasil vem adiando há tanto tempo na Previdência Social. Vocês devem ter percebido que a presidente Dilma tentou falar ontem no Congresso e não conseguiu impor um entusiasmo necessário para a gente fazer as mudanças estruturais. Falou da mudança da Previdência Social. Quando se fala em mudança da Previdência Social, nesse quadro da nossa pirâmide etária, de fato, a gente tem hoje uma taxa de reposição de pessoas que nascem, como você já colocou, muito abaixo daquilo que é sustentável, mas o Brasil ainda tem, até 2050, esse é o dado que eu gostaria de compartilhar com vocês, espaço na população economicamente ativa para sustentar as gerações que estão aposentadas e vão se aposentar. Até 2050 acaba o fôlego. E o governo precisa fazer a mudança estrutural até lá. E a mudança estrutural não está na base, não é promover maior quantidade de nascimentos, que as famílias não vão querer isso. A mudança estrutural está no topo da pirâmide. E os países que ousaram a fazer isso, eles elevaram as condições para a idade de aposentadoria nas políticas públicas. Aumentaram a idade de aposentadoria. Foi isso que ela tentou falar ontem, e num momento como esse, nem a base governamental do governo apoiou o que ela colocou. Então esse é um dado importante que a gente precisa colocar. Quando a gente migra para a discussão da questão da previdência privada, nós fazemos parte aqui todos juntos de uma geração que usufruiu muito de taxas de juros que provavelmente as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos não vão usufruir. Né? Então esse é um desafio muito grande de conseguir trazer para essas pessoas a educação necessária para começar a formar a poupança desde o primeiro momento que começa a trabalhar. A propósito dos jovens, estão desempregados hoje. Não há emprego para jovens no mercado de trabalho nesse momento que entra diante das dificuldades que a gente está sobrevivendo. Num mundo em transformação. Eu fiz um levantamento que eu gostaria depois de deixar para vocês aqui, em alguns slides, que mostra assim, eu fui no site da Fortune e fui buscar as 20 maiores empresas em 1964, muitos de nós já estávamos vivos nessa época. E eu fui acompanhando essas empresas ao longo da saída delas do bloco das 20 maiores, até chegar agora 2015. Em 1964, portanto, eu listei as 20. Quantas vocês acham que tem agora em 2015? Permaneceram como no top 20, das 20 maiores? Duas. Do setor de petróleo. E eu fiz esse levantamento quando o barril ainda custava $40, né? Um pouco mais do que está hoje. Duas empresas que tem nessa situação. No mundo em transformação.
No mundo onde a maior empresa de hotéis hoje, modelos de negócio diferentes, não é proprietária de um quarto. A maior empresa de táxi do mundo não é dona de um automóvel. Né? O maior distribuidor de que vende a varejo, ele não tem estoques. Né? Esse é o mundo de transformação que a gente está vivendo, e hoje nas organizações, indo para o lado de recursos humanos, a gente está convivendo hoje no mercado de trabalho com 4 gerações. 4 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Como lidar com essa dinâmica de diferentes expectativas, como foi falado até agora? Como é que se lida com essa dinâmica de pessoas com diferentes objetivos quando se fala de investimento? Então esse é o grande desafio que a gente tem para enfrentar na hora de falar de plano de previdência e falar com as pessoas, fazendo uma separação naquilo que é a comunicação com essas pessoas para cada uma dessas tribos. Né? As pessoas da geração Z já chegaram ao mercado de trabalho. Principal característica da geração Z? A geração Z tem ali 18, 19, 20 anos. Ansiedade. Fazem tudo ao mesmo tempo. Capacidade de ouvir muito baixa. Né? Diferente da nossa geração, da geração dos baby boomers aqui, que hoje estão na faixa acima, um pouco de 50, 55 anos de idade, né? 60 e poucos anos de idade, e tem uma capacidade diferente daquela que está chegando agora. É esse o mundo que a gente está vivendo nesse momento para fazer frente a esses objetivos. E um grupo de pessoas que vai ter que, trabalhar mais do que a gente trabalhou para poder ter o mesmo padrão de vida na aposentadoria. 2, poupar mais do que a gente poupou, porque a taxa de juros ele não vai usufruir daquela que nós usufruímos. Como é que eu convenço esse cara que recebe no smartphone dele uma quantidade de propostas para gastar dinheiro avassaladora? Esse é o nosso desafio dentro desse momento. Processo. É só apertar o botão. Né? Então essa é a dinâmica que a gente está vivendo hoje, que a gente está enfrentando dentro desse contexto. 2013 foi um ano difícil para o processo de comunicação, em especial em relação à população de aposentados, como foi muito bem colocado aqui. Tem uma gravação que eu fiz num evento, levei para um evento, tem um aposentado que sempre contribui com os seus depoimentos para os nossos eventos. E ele dizia assim, eu sei que 2013 foi difícil, que mudou curva ao mercado, que eu tomei um baque, mas eu quero saber o meu. O meu está garantido ou não aí na frente? Então é a visão do indivíduo, de uma forma muito simples. Ele quer saber, quero garantido. Fizemos uma pesquisa agora com 28 mil indivíduos, perguntamos para as pessoas, dessas 4 tribos, dessas 4 gerações, quais são os seus principais objetivos para o próximo ano, se a sua empresa lhe permitisse escolher. Geração mais antiga que nem a nossa. Eu quero uma aposentadoria garantida. Tradução, eu não quero oscilação no meu benefício. Geração de 40 e poucos anos de idade. Eu quero din-din, quero grana. Salário, foi o número 1. Número 2, bônus. Geração mais jovem. Salário, bônus, vida flexível. E lá embaixo vem falando plano de assistência médica e plano de aposentadoria. É esse o desafio que a gente precisa enfrentar quando a gente explora o segundo tópico que você colocou. Por favor. Deixa eu pegar 2 pontos que foram citados aqui em ambas as colocações, que acho que está realmente na raiz do problema que nós enfrentamos. Né? Ambos citaram o fato de que essa vida a qual a gente se acostumou, ela não vai mais acontecer. De você comprar um título público sem risco de mercado nenhum, o CDI, o CDI, título público, com liquidez, sem oscilação, que paga taxa alta. É tudo de bom, né? É uma delícia, né? Só que não dá. Vai, se quebra o país. Quebra o país, está chegando perto de quebrar. Então, por isso é que várias vezes foi citado aqui um fato muito importante. O que é risco? Né? Risco, a gente se acostumou, virou moda, ganhou o prêmio Nobel, a volatilidade é uma boa medida de risco. Ela é uma medida de risco. Né? Mas ela nem é tão boa assim. Né? Para a Previdência, o real risco é o risco de reinvestimento. Né? É claro que é diferente se é para um bem jovem, para um de média idade, para um pouco mais velho, mas a tragédia mesmo é um dia a gente acordar e descobrir que os juros nominais foram para 6 e os juros reais foram para 1,5, e aí o nosso portfólio não cresce mais. A gente estava acostumado a ganhar 10, 12, 14% ao ano,
de repente vamos ganhar 2 ou 3, meu Deus, a conta não fecha, né? Aí o meu dinheiro não cresce e eu não consigo, né, manter o mesmo padrão de vida. Então, o real risco do brasileiro, de qualquer idade, é o risco de reinvestimento. E o que está ficando claro no Brasil é que não teremos, ou por bem, esperamos que por bem, ou por mal, que a inflação vai lá e come o valor real dos juros, não vai mais ter juro real alto. Por isso é que os outros países já perceberam, e a gente aqui vai ter que acordar para esse fato, que tem que ter carteira diversificada, tem que ter carteira com um pouquinho de ações, tem que ter carteira com bastante títulos pré-fixados, com títulos ligados à inflação e um pedacinho só de CDI. É claro que isso não é gostoso. Gostoso mesmo é ter um monte de CDI pagando bem, mas isso já não é mais possível, né? É claro que para o mais jovem, e aí a importância dos perfis, tem que ter um monte de ações, um monte de títulos longos e só um pouquinho de CDI. Para o mais velho, tem que ter um pouquinho de ações, um pouquinho de títulos longos e um pouco mais de CDI. Mas aquela história de, né, só ter CDI vai ficando mais perigoso. Não é para 1 ano, não é para 2, né? Talvez não seja para 5, talvez não seja nem para 10, mas para mais é verdade, né? Então vamos dar um passo aqui para trás e pensar o que é um fundo de pensão. O que são os ativos que compõem o fundo de pensão em qualquer lugar do planeta Terra. Mais um pouquinho disso, né? Se a gente abrir, é que está aí, né, o mercado financeiro gosta de usar vários nomes, né, equities, small caps, bonds, emerging market, blá, blá. Se você tirar esses subtítulos todos, na verdade, na base de todo fundo de pensão tem 2 tipos de ativos só. Depois tem um monte de um monte de ações, que é para tentar fazer valorizar o seu título. E um monte de títulos pré-fixados de longo prazo, né? Que ele tem também a função de te gerar um certo ganho, né? Mas também tem a função de gerar renda e uma certa estabilidade. Então é isso, em inglês é bonds e equities, em português é renda fixa e ações. Veja que lá fora, essa parte que a gente acostumou a chamar de renda fixa, que é o CDI, o Selic, eles nem chamam assim, chama cash, é caixa.